Olá pessoal, então dando sequência à segunda aula, nós vamos falar sobre sistemas de afinação e temperamento. Temos um pouco de matemática agora, quer dizer, pela primeira parte da aula até que não foi tanto, mas aqui vai entrar um pouquinho mais. O que importa aqui não são as questões matemáticas, enfim, não é o foco nosso, nós vamos utilizar bastante raciocínio matemático daqui a pouco, quer dizer, não exatamente matemático, mas a harmonia envolve um tipo de raciocínio que ele é lógico também. Mas o nosso ponto aqui é compreender um pouco o contexto de como esse elemento material, quer dizer, uma espécie de infraestrutura para o tonalismo, se estabeleceu. Eu chamo de infraestrutura aqui esses sistemas de afinação que permitem que surjam estratégias de condução de notas que estão relacionadas a isso que a gente chama de harmonia tonal. Bem, essa aula é um pouco mais extensa, eu vou tentar ser objetivo e, se precisarem, retornem com calma para compreender. Como eu disse, eu tentei fazer os slides um pouquinho mais detalhados. A gente já tinha até falado desses tópicos aqui em março, antes da pandemia começar. Mas aqui eu detalhei um pouquinho mais, acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês verem por conta própria, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos falar é sobre como a gente mede intervalos. Algo já foi dito antes, mas eu vou sistematizar um pouquinho mais agora. O segundo tópico, nós vamos pensar o que seria uma escala estritamente baseada na série harmônica. Só pegar os 32 primeiros harmônicos, tirar tudo que for oitava, jogar tudo numa mesma... Jogar numa oitava, né? Então, se eu tinha dó, dó, eu vou ter um dó só, não preciso ter duas vezes, e montar uma escala. Que tipo de sonoridade vem disso, né? Tem um porquê disso aí, daqui a pouquinho eu falo. Terceiro ponto, afinação ou escala pitagórica. Quarto, as afinações ou escalas justas. O quinto, as afinações e escalas mesotônicas, e isso que a gente chama de temperamento. E aí uma conclusão para tentar amarrar um pouquinho essas coisas e também correlacionar essa parte um pouquinho mais matemática, pitagórica nesse sentido um pouco numérico demais, né? Uma explicação muito numérica da música. Que isso tem a ver na prática com o que a gente vai fazer daqui a pouco. E fornecer para vocês dois links que também estão na página da disciplina, onde vocês têm a lista lá dos slides, de um tecladinho para testar o sistema de afinação. Então você pode tocar com as teclas do seu computador. Eu acho que em tablet também dá, não testei, tá? Celular, enfim. E testar afinações diferentes a partir de notas de referência diferentes. E um outro que toca, eu chamei de cravo retemperado. Você toca o cravo bem temperado, peças do cravo bem temperado, em afinações diversas. E aí, como são peças que a gente tem uma certa familiaridade, é legal porque surpreende um pouco, né? Bom, então vamos lá. Então, como é que a gente mede intervalos? A gente tem esses três tópicos aí, razões ou proporções, a gente falou um pouco já em Pitágoras, a ideia de semitom igual e a ideia de sente. Então, razão ou proporção entre duas frequências é o seguinte: se eu tenho uma corda vibrando e parto ela no meio, eu tenho a divisão, né, da corda na metade, mas eu tenho a multiplicação da frequência pelo dobro.
As razões são uma maneira de falar dessa multiplicação do parâmetro frequência. Então, uma oitava, que eu divido a corda no meio no violão, violino, enfim. Desculpem, no violão é porque foi meu instrumento de origem. Eu tenho a oitava superior. Então, se a fundamental é F1, eu vou ter F2. E aí eu tenho essa igualdade, né? 2 vezes a frequência fundamental é igual a oitava. Já o intervalo de quinta justa, né? Eu vou ter uma relação de 3 vezes essa frequência fundamental, que me daria a quinta composta, né? Naquele vídeo que eu mostrei a série harmônica, dá para vocês verem isso. E eu divido pela metade para jogar na oitava abaixo. Então vai ser vezes 3 dividido por 2. E aí a gente normalmente representa essas relações dessa maneira. 2 para 1 significa multipliquei por 2 e dividi por 1. Ou 3 por 2, eu multipliquei por 3 e dividi por 2. Tá? Então, essa é a primeira maneira de se pensar intervalos. Por razões ou proporções, eu escrevo dessa forma, 3 para 2, 2 para 1. O primeiro número é uma multiplicação dessa frequência de referência e o segundo número é uma divisão. A segunda ideia, que a gente já está, enfim, a gente já pensa isso de maneira muito automática hoje em dia, mas não foi sempre assim. A gente tem que se dar conta disso um pouco para pensar a harmonia, como eu falei, baseada em evidências, né? Baseada em como ela se desenrolou na história. Então, no sistema, tem um errinho aqui, depois eu vou corrigir, de afinação de 12 semitons de tamanho igual, o que a gente chama de afinação igual, ou temperamento igual, a gente depois vai falar um pouquinho, talvez, por que temperamento igual, nem sempre as pessoas gostam muito dessa expressão. A gente tem sempre uma mesma distância entre um semitom e outro. Isso não é algo dado, nem sempre foi assim, quer dizer, isso não é uma verdade universal, tá? O semitom, ele foi uma conquista, ou, sei lá, um acidente, mas foi assim que foi descoberta uma possibilidade dos semitons serem todos iguais num sistema de afinação. E aí como é que acontece? Se uma relação de oitava eu tenho o dobro de uma frequência de referência, ou seja, 2 vezes uma frequência de referência vai ser a oitava, eu posso representar isso na forma de potência. 2 elevado a 1, né, que é 2, é a oitava, né, de 1. Se eu quiser dividir isso em 12 partes iguais, eu vou fazer 2 elevado ao número de semitons acima daquela frequência que eu quero, dividido por 12. Isso vai me dar um número 1.59, 1.0, sei lá o que, depende do semitom. Para eu descobrir, a partir da frequência de referência, multiplicando esse número obtido por ela, a frequência resultante. Então, sei lá, 440 Hz, e eu quero saber quanto que é a segunda maior, ou seja, 2 semitons iguais acima de 440 Hz, eu tenho que multiplicar 440 por 2 elevado a 2 dividido por 12. Bom, é um cálculo que talvez assuste alguns de vocês, mas não preocupa, tá? É só para definir o que é isso, antes da gente falar de cent. Então, o que é cent? A gente vai usar muito essa medida, porque é uma coisa que a gente já conhece bem, a sonoridade de um semitom igual. O cent é a centésima parte desse semitom igual. Então, se eu quiser fazer, né, uma escala de semitons iguais, afinação igual,
eu vou ter de Dó 4 para Dó 4, ou seja, o uníssono é 0 cents. De Dó 4 para Ré bemol 4 vai ser 100 cents. E a mesma coisa de Dó 4 para Dó sustenido 4, o que não sempre vai ser igual em sistemas de afinação, notas enarmônicas, tá? E assim vai. Bom, então vamos lá. Primeiro sistema de afinação em escala que a gente pode pensar seria uma escala baseada na série harmônica. Então, por que a gente vai abordar isso? Porque vários livros de harmonia começam desde o Tratado de Rameau, enfim, esse livro que a gente já falou que tem uma importância histórica muito grande, começam com essa justificativa acústica para a gente escutar as coisas como harmônicas ou, enfim, consonantes ou dissonantes e por aí vai. Tem um fundo que de fato se explica, se eu pensar em consonância e dissonância em termos físicos, mas como eu espero falar um pouquinho na próxima aula, na aula 4, talvez a gente devesse pensar num conceito um pouco mais culturalmente delimitado de consonância e dissonância. A mesma coisa para modos, escalas, quer dizer, uma coisa é pensar um modo frígio, outra coisa é pensar o que esse modo significa, como é que é a sintaxe em torno dele numa região específica, sei lá, da Espanha, enfim, sei lá onde, ou em outro lugar, tá? Não vou nem tentar entrar em exemplos para não atrapalhar. Então imagina que eu construo uma escala baseada nos primeiros 32 harmônicos de uma série harmônica. Eu vou ter muita nota repetida. Então aqui nesse exemplo é bem parecido com aquele outro, tá? Tem uma nota de referência, multiplico a frequência dela pelos números de 1 a 32, então vou fazendo cada uma dessas multiplicações, depois converto para nota de novo. Só que aqui eu vou jogar na mesma oitava, tem uma caixinha mágica aqui que eu faço isso, e vou tirar as notas duplicadas. Então, agora funcionou o botão. Vou obter essa escala aqui, de 16 notas. Então, esse piano sendo afinado aí, né? Quem já viu afinador de piano trabalhando, lembra um pouco. E então tenho 16 notas, uma escala de 16 notas. Existem escalas de muito mais. Tem um pessoal que trabalha em música contemporânea, com divisões exatas da escala, trabalham com divisões de 91 partes iguais a escala, e aí vai. Não vamos nem chegar perto desse assunto, porque senão vai longe demais. Então essa escala, ela pode ser obtida a partir das seguintes razões ou sentes, só para a gente associar já esses conceitos aí, para quando a gente for trabalhar com sistema de afinação menos artificiais, né? Essa escala aí não é utilizada, até onde eu sei, por ninguém. E aí a nota, aqui eu não vou chamar de Dó, de Ré, de Mi, porque tem 16 notas, ia ser estranho. Então eu chamei de 1, 2, 3, tá? A 16. Mas, por exemplo, vocês vão ver que essa nota 9 aqui é a quinta justa, tá? E essa nota 5 aqui é a terça maior, e aí vai, tá? Então aqui eu tenho as razões, ou seja, o 1 é a nota de referência, é 1 para 1, quer dizer, é ponto de partida, 0 cents, significa que dela para ela eu tenho uma distância de 0. Dessa nota para essa, eu vou ter uma distância de 104 cents, ou seja, é um pouquinho maior que o semitom igual. E a razão de 17 para 16, ou seja, se eu pegar essa frequência, multiplico por 17 e divido por 16, eu vou ter esse Dó sustenido levemente alto aí. Aqui é um Ré. Na verdade, esse Ré, o Ré é a segunda maior justa ou pura, derivada de duas sobreposições de quinta, né? Dó, Sol, Sol, Ré, e aí eu pego esse Ré e jogo a oitava abaixo. Então, na verdade
é só pensar que eu multiplico 3 vezes 3 e divido por 2 vezes 2. Então teria 9 dividido por 4. Mas se eu ré lá em cima, eu divido mais uma vez por 2. Então 9 dividido por 8, para eu ter tudo na mesma oitava. Bom, não quero assustar ninguém com a matemática, então vou seguir. Quem quiser viajar nessas coisas aí, segue. Aliás, um aluno me mandou, enfim, ele fez algumas escalas no MATLAB, acho muito legal. Depois a gente pode conversar melhor, tá? Eu estava na correria de preparar as aulas, não consegui nem responder ainda. Bom, uma coisa importante para a gente reparar é que a distância entre cada uma dessas notas ela é desigual. Entre a nota 1 e a 2 eu tenho 104 cents. Entre a 2 e a 3 são 100 cents de diferença. Entre a 3 e a 4 eu vou ter 94 cents e assim vai. Tá? Então ela é desigual. Uma outra coisa para reparar é que enquanto certas razões são bastante simples, de 3 para 2, 5 para 4, eu tenho algumas mais complicadas. Quer dizer, 27 para 16, 25 para 16, 31 para 16, né? Então são... isso aqui seria um si B-quadro, quase um quarto de tom elevado, né? Quer dizer, 46 cents significa quase a metade de um semitom acima de si. Seguindo, tá? A gente tem ainda alguns assuntos aí para frente. A gente falou já do Pitágoras, e o que o Pitágoras fez? Ele pensou, bem, se eu quiser construir uma escala, é interessante eu partir dessas razões, dessas proporções básicas. Como a gente já viu, tinha uma visão de mundo em volta disso. Quer dizer, quanto mais básicas fossem essas razões, melhor elas explicavam o universo. Né? Bem, se eu pegar só oitavas, que é a razão mais simples, é 1 para 1, e eu só vou ter oitava. De dó para dó, de dó para dó, não vou conseguir ter nenhuma variedade. Agora, se eu pegar a quinta justa, quer dizer, 3 para 2, eu vou conseguir fazer dó sol, sol ré, ré lá, e consigo gerar as notas de uma escala. Então, escala pitagórica é isso, tá? Nessa tabela aqui, escolhi Fá, só para não ter acidentes, para facilitar. Então, se eu pego a frequência de Fá, multiplico por 3 dividido por 2, eu vou ter Dó. Porque Fá, Fá, Dó, lembra da série harmônica, né? Tem a oitava, depois quinta composta, pego essa quinta e jogo para baixo. Aí eu pego esse Dó, pego a quinta dele, quinta composta, que é o Sol. Então multiplico por 3 e divido por 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2 daria 4, mas eu ainda dividi por 2. Né? Então, pensem aqui que na verdade eu tenho isso aqui elevado a 2, fração 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, daria 9 sobre 4, mas eu teria esse Sol lá em cima, e eu quero jogar ele sempre na mesma oitava, então divido por 2 novamente. Né? Então esse 9 sobre 4 eu divido por 2. Sol. E aí vai, tá? Vocês vão ver que as razões começam mais simples, 3 meios, 9 oitavos, mas, por exemplo, para eu conseguir o trítono, né, eu já tenho uma razão bastante complexa. Nem só o trítono, tá? Quer dizer, mesmo a terça maior, eu vou ter 81 por 64, quer dizer, é uma razão mais complexa. Se eu colocar em sequência essas notas, eu vou ter isso assim, tá? Fá, Sol, Lá. E aí já percebam que a segunda maior, por exemplo, aqui é um pouquinho mais aberta do que a nossa segunda maior de afinação igual. A nossa tem 200 cents, essa tem 203,9. Eu coloquei nos pontos aí flutuantes para
dá uma resolução um pouquinho maior. Algumas observações sobre a escala pitagórica. Com relação às características intervalares, enquanto as quintas e as segundas são muito consonantes e regularmente espaçadas, quer dizer, todas as segundas maiores têm essa razão de 9 para 8, e todas as quintas, enfim, nós não vamos falar, tem uma questão, vão ser de 3 para 2. Mas eu vou ter semitons desiguais e terças maiores que são abertas demais, que elas soam um pouquinho estranhas. Então aqui eu tenho um trechinho que eu copiei do tutorial de acústica do Fernando Iazeta, professor lá da USP, e ele fala exatamente isso, tá? Eu não vou ler, dá para vocês lerem, tem muita coisa para ver hoje. Outra coisa que surge com a escala pitagórica é o que a gente chama de coma sintônica. O que é coma sintônica? Se eu pego as terças maiores que eu obtenho por esse processo, elas são, eu vou ter lá, em vez de 5 para 4, né, que é a razão da terça maior pela série harmônica, eu vou ter razões mais complexas, de 81 para 64. Em cents, enquanto a terça justa, a terça maior pura, né, ela tem cerca de 386 cents, ou seja, ela é um pouquinho menor do que essa terça que a gente está acostumado na afinação igual, de 400 cents. Na escala pitagórica, elas são um pouco mais abertas ainda do que a nossa. Então tem 407 cents, 407,8. A diferença entre essas duas terças, então a diferença entre a terça pitagórica, a terça que eu obtenho por Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, eu sobreponho essas quintas, e a terça que eu obtenho pela série harmônica, Dó, Dó, Sol, Dó, Mi, né? Jogando a mesma oitava, é de 21,5 cents, ou, em termos de fração, de razão, de proporção, de 81 para 80. E a gente chama isso de coma sintônica. E de 1,5, entendo, ela é cerca de um quinto de semitom. Um quinto de semitom é 20 cents, então é 21,5. A gente vai voltar na coma sintônica, então prestem atenção nisso aí. Depois eu tenho a coma pitagórica. A coma sintônica está relacionada então a essa diferença entre as terças. A coma pitagórica está relacionada, imagine que eu tento fazer todo o ciclo de quintas. Dó, Sol, Sol, Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi, Si, até chegar em Si sustenido, que seria no harmônico de Dó. Né? No nosso sistema de afinação igual é a mesma altura. Não é a mesma nota, não é o mesmo grau, mas é a mesma vibração. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. E aí, bom, começando a partir de Fá, tá? Só porque a gente já tinha feito o exemplo anterior em Fá. Quando eu chego em Mi sustenido, eu tenho uma nota que ela é 23,5 cents mais alta do que Fá. Ou essa fração aqui de 531.441 para... Isso aí, tá? E aí está a questão. É impossível eu ter um sistema em que as quintas estão todas puras e as terças também. Isso é a questão da coma sintônica, quer dizer, a coma sintônica ela reflete esse problema. E a coma pitagórica reflete um outro problema. É impossível com quintas puras fechar e chegar na mesma nota com numa escala de 12 notas. Enfim, se eu continuasse multiplicando, eu teria Mi sustenido, Si sustenido, Fá dobrado sustenido e aí vai. Então, talvez se eu desse muitas voltas, esse espiral uma hora encaixasse aproximadamente, mas imagina um instrumento para eu tocar isso, teria que ter 20 manuais de teclado para eu conseguir, né, tocar.
Bom, como é que a gente sai dessa sinuca? Então, isso aí foi, por muito tempo, um sistema de afinação que se conhecia, que se explorava. Todos esses canonistas que a gente falou na última aula exploravam justamente isso no monocorde. E aí, na Idade Média ainda, enfim, indo para o Renascimento, surge essa ideia, então, das afinações ou escalas justas, né? Se na afinação pitagórica eu não consigo ter terças e quintas bem afinadas, seguindo um princípio de afinar só por quintas, quer dizer, as terças vão ficar fora do lugar, fora desse lugar da série harmônica, né? A escala justa ela segue um princípio que é: eu vou usar as razões mais simples possíveis, mas não só a quinta. Então tem esse textinho aí, depois eu vou voltar nele, mas o termo afinação justa refere-se ao uso consistente de intervalos harmônicos afinados tão puramente que eles não geram batimentos. Assim, como os intervalos melódicos derivados desse arranjo, que inclui o uso de tons inteiros de tamanhos diferentes. A gente vai falar disso. Bom, como é que isso é feito? Vamos lá. Então, a ideia geral é manter um máximo de relações, de proporções mais simples. Por exemplo, 3 meios, 5 quartos, 9 oitavos. Agora, 81 por 80, não. Né? São divisões mais difíceis de elaborar. Então, para obter uma escala diatônica justa, eu posso pensar, eu tenho o Dó, e aí eu gero por 3 meios o Sol. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu tentar mudar a minha... Tá, então aqui, né? Eu tenho o Mi obtido pela multiplicação por 5 e divisão por 4 dessa frequência do Dó. Eu estou espelhado, difícil para mim. E o Sol, 3 vezes essa frequência, dividido por 2. Consegui uma tríade maior, ótimo, né? Já dá para fazer um acorde. Mas os outros? Então eu posso pensar que o Dó, ele é a quinta de alguém. Então se para ir de Dó para Sol, eu multiplico por 3 e divido por 2, para ir de Sol para Dó eu tenho que fazer a operação contrária, correto? Enfim, se X, né, que é o Dó, ou C, né? Se G é 3 vezes C dividido por 2, é só pensar na relação contrária. É 2 terços para eu ir de Sol para Dó. Então, de Dó para Fá, é essa relação contrária. Né? Se eu pego essa nota C, multiplico por 2 e divido por 3, eu vou ter Fá. Eu não vou ter como entrar em muito detalhe aqui nesse cálculo. Experimentem aí com um número qualquer, tá? Tenta fazer isso, sei lá, imagina que Dó é 10. Eu sei que não é a frequência dele, mas só para questão matemática se iluminar. Pega um papel, um lápis, que se ficar com dúvida com isso. E aí, a partir dessa nota, Fá, eu vou fazer a terça, e a quinta eu já tenho. Então, o que é a terça? A terça não é 5, eu multiplico uma frequência qualquer por 5 e divido por 4. Então, eu pego esses 2 terços, multiplico por 5 e divido por 4. Então, 2 vezes 5 e dividido, né, fração, por 3 vezes 4. Se eu simplificar, eu vou ter 10 dividido por 12, né, vou ter uma razão de 10 para 12, só fatorar, divido 10 por 2 e 12 por 2, vou ter 5 sextos. Desculpem se a matemática ficar um pouco relâmpago, mal explicada, mas é só para entender a ideia. Mesma coisa do Sol. Tá? Então, a terça, a partir de Sol, é 3 meios vezes 5 quartos. Acreditem, vai dar 15 oitavos. E a quinta é 3 meios vezes 3 meios, vai dar 9 quartos. Tá bom? Se eu quiser pegar esse Ré e jogar aqui para baixo, é só dividir por 2 de novo e eu vou ter
9 para 8, a gente já falou antes. Bem, com isso eu consigo uma escala diatônica. Né? Para a construção de uma escala justa com semitons cromáticos, eu tenho um método chamado de afinação justa limitada ao fator 5. Vou tentar explicar de maneira bem rápida, mas voltem nos slides, acho que dá para entender. Tem um link também para um artigozinho da Wikipedia, que é bom, é bem explicado. Tá? Wikipedia em inglês está bem explicado isso aí. Confesso que eu não conferi a versão em português dessa vez. Então, qual que é a ideia? Eu vou usar potências de 2, 3 e 5. O que é potência de 2, 3 e 5? É 2 elevado a algum número, 3 elevado a algum número ou 5 elevado a algum número. Então, vou lá, eu tenho Dó. Se eu quero obter o Sol, eu posso pensar que eu multiplico essa frequência por 3 elevado a 1, ou seja, por 3, e divido por 2. Então, tá 3 para 2 aqui. Tá? Se eu quero, a partir de Dó, encontrar o Ré, eu penso que eu pego o Dó, multiplico por 3 elevado a 2, ou seja, uma potência de 3, e divido por 2, por 2, por 2, ou seja, por 2 elevado a 3, que vai dar 8. Tá? Essas divisões as divisões por 2, as divisões por números pares, não estão muito explicadas aqui nas legendas, mas elas estão implícitas sempre nessa questão que é de colocar numa mesma oitava. Tá? Então aqui em cima eu tenho as potências de 3, 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, e 3 elevado a menos 1 é 1/3. Então se eu quero ir de Dó para Fá, eu divido por 3, ou seja, eu multiplico por 3 elevado a menos 1, é uma potência de 3. Eu vou ter isso, quer dizer, 1 sobre 3, só que isso é uma quarta, enfim, é uma quinta composta só que para baixo. Né? Eu vou ter Dó, Dó e Fá. É uma série harmônica inversa, vamos pensar assim. E aí, para colocar na mesma oitava, eu tenho que multiplicar por 2, aí vai ser o Fá abaixo do Dó, e multiplico por 2 de novo, eu vou ter o Fá aqui na mesma oitava. Então sempre lembrem que essas potências de 2 são uma manobra para colocar a escala no mesmo âmbito de uma oitava. Bem, acho que é o suficiente de matemática, depois vocês olham um pouco mais. E, bom, tem um problema só que vocês vão ver que eu vou ter Rés com alturas diferentes. Então esse aqui, por exemplo, é 204 cents e esse é 182, porque eu cheguei nele por caminhos diferentes. E aí, para não ter esse problema, eu posso eliminar ou essa coluna ou essa. Né? Se eu borrar aqui, essa coluna aqui, eu vou ter as 12 notas cromáticas, que é o que a gente chama de escala justa limitada ao fator 5 assimétrica. Então, é isso aqui. Bem, algumas considerações sobre as escalas justas, ou as afinações justas. Às vezes se fala também de afinação pura, enfim, tem nomes que variam um pouquinho. Sobre as consonâncias, num contexto diatônico, em que eu não tenho muita modulação, as escalas justas me permitem várias consonâncias, tanto para as terças e as sextas, que são inversões das terças, quanto para as quintas. Então ela parece resolver o problema, né, da questão da coma sintônica. No entanto, os tons inteiros, ou seja, de Dó para Ré, de Ré para Mi, eles vão ser desiguais, e algumas quintas não vai ter jeito, elas vão ser dissonantes. Então, está explicado lá no slide 11, vocês podem voltar. Toda vez que eu tenho uma quinta que não está afinada, por que ela não vai estar afinada? Porque eu cheguei numa nota por um caminho e na outra por outro,
E aí quando eu comparo as duas, acontece algo parecido do que acontece quando eu faço quando eu chego no problema da coma sintônica, na coma pitagórica, é que no percurso que eu fiz, os intervalos são todos consonantes limpos, e no outro percurso também. Mas quando eu bato as duas, eu tenho batimento. No confronto as duas, eu vou ter batimento. Esse vídeo é muito bom, só que ele é longo, tá? É um pessoal desse canal de Early Music Sources e fala sobre a entonação justa na Renascença, que é o período em que ela é utilizada, enfim, a gente está nesse período aí, da Renascença para o Barroco, né? Então, eu penso em Renascença como os italianos, né? Trecento, quattrocento, cinquecento, 1300, 1400 e 1500, baixa Renascença, alta, final da Renascença, e é nesse período que vamos dizer assim, está se sedimentando o que eu chamei de uma infraestrutura de sistemas de afinação para o que vai ser a música barroca. Vamos lá, estamos quase. Próximos sistemas de afinação que a gente vai ter, e esses talvez sejam dá para a gente parar neles, né? São as chamadas afinações ou escalas mesotônicas e a ideia de temperamento. Então, o que é temperar alguma coisa, né? Eu distribuo, né, de alguma maneira, esse tempero, esse sabor na minha escala. Tá? Então, tem essa ideia. Têmpera também é cor, né? Então, pense um pouco nessa ideia de dar nuances, matizes, né, para uma escala e para um sistema de afinação. Então, a gente pode resumir esse processo histórico que alcança em algum momento sistemas de afinação que permitem o tonalismo, permitem no sentido possibilitam conseguir consonâncias mais ou menos uniformes em vários modos e tonalidades, como um embate, uma tentativa de encontrar um meio termo entre quintas puras e terças puras. Como a gente falou, é impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ter em algum lugar e funciona muito bem ali num campo harmônico, mas se eu tentar transpor, de repente as terças e as quintas podem não funcionar tão bem. Né? A gente, depois vocês testem lá no tecladinho, brincar com a escala justa e tentar encontrar a quinta do lobo dela. Vocês vão ver o batimento bastante forte. Então, temperamentos são esses sistemas de afinação que distribuem de maneira desigual esses desvios, né, esses intervalos indesejados que criam batimentos. Então, é como se eu pegasse a coma sintônica, eu vou repartir ela em N partes e vou distribuir aqui na minha escala. Os temperamentos mesotônicos, bom, vou repetir um pouquinho isso, mas eles foram os primeiros a buscar esse tipo de solução de maneira, vamos dizer assim, mais ambiciosa, de eu ter a possibilidade de explorar ou uma fatia grande de todos os campos tonais, né, diatônicos possíveis, ou de completar, né, de conseguir explorar todo o conjunto das tonalidades maiores e menores, e aí vai. Que é o que o cravo bem temperado é um ícone disso, né? É uma peça que um conjunto de peças que só pôde ser criado quando havia já um sistema de afinação e uma técnica de construção instrumental que permitia esse tipo de processo. Bem, esse texto que ou trechos desse texto que eu vou colocar aqui, eu traduzi desse site do Kyle, acho que é Kyle Gann. É um site até
enfim, não muito acadêmico, enfim, eu não conheço, tá, a pessoa, mas é um cara que parece ser partidário de afinações antigas. E o pessoal que mexe muito com afinação tem essa paixão mesmo por sistema de afinação. E ele faz a descrição, então, de uma das escalas mesotônicas que talvez seja a mais icônica, que é a afinação mesotônica de um quarto de coma, primeiramente documentada pelo Pietro Aron em 1527. Então, é interessante ver as datas aí, né? Nós estamos caminhando para o final do Renascimento, pré-período barroco, nessas primeiras explorações de sistemas de afinação que permitem esses passeios maiores. O que é importante? Embora a gente vai falar desses sistemas de afinação, a mesotônica de um quarto de coma, a lógica das mesotônicas, das escalas mesotônicas, é sempre essa. Eu vou pegar a coma sintônica e vou repartir ela de uma maneira que eu distribuo frações inteiras dela, então aqui no caso 4, por isso 1/4 de coma, na minha escala. Eu não vou demonstrar isso porque demoraria mais e essa aula já está longa, tá? Mas a gente vai ver uma tabela de afinação para discutir um pouco isso. Bom, eu vou seguir, tá, gente? É muito texto, eu realmente fiz os slides para vocês poderem passear mais neles. Se eu for ler tudo, a aula vai ter 1h30. Bem, então aqui é copiado dele, tá? É traduzido dele. Uma quinta perfeita pura tem 702 cents. A gente viu isso lá no início da aula. Cerca de 7 para 12, 7 dozeavos de uma oitava, né? 7 dozeavos em termos de cents, tá certo? De semitons iguais. Nessa nossa afinação igual, as quintas estão muito próximas disso. Quer dizer, se uma quinta tem 7 semitons, portanto 700 cents, eu tenho só 2 cents de diferença para essa quinta pura. No entanto, as terças nossas, que tem 400 cents, elas estão mais distantes da terça pura, que está aqui em torno de 386,3. Então eu tenho 14 cents aí de distância. Então isso aqui é uma tabelinha que mostra em cents a distância entre Dó e cada uma das notas. A afinação da mesotônica de um quarto de coma. Aí o Kyle Gann, ele faz até a partir de um livro, ele cita lá, eu não cheguei a ler o livro, então cliquem lá, quem tiver interesse para ver mais. Ele vai mostrar todas as terças maiores e todas as quintas justas ou perfeitas que a gente obtém se for fazer a soma aqui somas e subtrações aqui dessas notas. Então, por exemplo, só como exemplo, tá? Se eu pego a terça maior entre Ré bemol e Fá, eu vou ter 503,4 menos 76, que vai dar isso aqui, né? Perdão. Então percebam que é uma terça bastante aberta em relação já à nossa de 400 e mais ainda se eu pensar em relação à terça pura. Então aqui em amarelo eu coloquei esses intervalos que vão ter muito batimento. Então, enquanto as terças maiores com valor próximo ao valor de 386,31, isso aqui é com 2 pontos decimais a terça pura, vão ser bastante consonantes, então perceba, Dó Mi é consonante, o Ré bemol... opa, ficou um erro aqui, tá? Ré bemol Fá. Também vou corrigir lá nos slides antes de subir.
e assim por diante. Então, eu vou ter terças que são bastante afinadas e outras que são praticamente dissonâncias. Né? E para as quintas, eu vou ter apenas uma, que é esse Lá bemol, Mi bemol, né? Aqui afinando a partir de Dó, tá? Que vai ter esse tipo de relação. Bom, isso aí é explicado em texto, depois vocês leiam. Então, deixa eu ler esse trechinho aqui, né? E a partir disso que se originou na música europeia a prática de nunca deixar uma quinta num acorde aberta sem uma terça preenchendo ela. E isso não é na música europeia do 1100, na música europeia do Renascimento para frente, quer dizer, quando está se desenvolvendo esse sistema de afinação. Porque se eu escuto a quinta sem a terça, tem um batimento um pouquinho maior, né, de 696,6 para 702 ou 701,96, eu tenho cerca de 5 cents. Dependendo da frequência, eu vou escutar um batimento mais explícito. Se eu coloco a terça, esse batimento vai ser menos interessante. Então é uma conjectura aqui, tá, do Caio, mas acho muito legal essa ideia. Que, na verdade, talvez esses hábitos do que a gente pode, do que a gente não pode utilizar em harmonia, venham já daí, né, do sistema de afinação que a gente está utilizando. Bem, e aí ele fala, né, numa afinação mesotônica nos dá 8 tríades maiores utilizáveis. Dó, a partir de Dó. Então tem o Dó, Mi, Sol, a terça é afinada e o Sol é afinado. O Ré, então Ré Fá sustenido. Então, lembra que está errado, tá? Mas eu estou na segunda linha, na terceira linha. O Ré Fá sustenido está bem consonante e o Ré Lá também, e assim vai. Tá? Então isso aqui vai valer para essas alturas como base. Aí ele continua. Se você está escrevendo uma peça para afinação mesotônica, essas são as tríades que você tem na mão. Quer dizer, é uma palheta mesmo, quer dizer, tem têmpera nesse sentido. Se eu utilizar... a gente ficou outro erro aqui, é Lá bemol, C, era para estar Dó, tá? Eu traduzi do inglês e não me escapou aqui. Espero aqui também, eu vou tentar corrigir tudo isso, tá bom? Fiz correndo para vocês poderem ver. Eu quis pôr tudo em português também, né, para facilitar. Mas de qualquer maneira, isso é o que eu tenho na mão. E aí ele vai continuar, né? Se você quiser usar os acordes de primeiro, quarto, quinto grau, nós já vamos falar disso mais para frente, mas em Dó, Dó, Mi, Sol, primeiro grau, quarto grau, Fá, Lá, Dó e quinto grau, Sol, Si, Ré, você pode escrever na sonoridade de Dó, Ré, Fá, Sol, Lá e Si bemol. E aí vocês podem testar, tá? Quer dizer, pense em Fá. Primeiro grau é Fá, Lá, Dó. O quarto grau vai ser Si bemol, Ré, Fá. Então, Si bemol, Ré, deu. Si bemol, Fá, deu. E o quinto grau é Dó, Mi, Sol. Tá? Então também vai dar. Então ele está fazendo esse tipo de raciocínio aí. Se eu quiser escrever numa tonalidade, dá certo utilizar primeiro, quarto e quinto grau? E a gente vai ver que primeiro, quarto e quinto grau são os graus fundamentais para o tonalismo. E aí ele vai falar, né? Procura peças de teclado, peças instrumentais, ele até frisa isso, porque se for para conjunto vocal, às vezes pode ter exploração de outras possibilidades de afinação. E ver quais são as tonalidades exploradas, né? Especialmente desse período aí, meio do 1500 até início do Barroco, ou primeiro Barroco. A gente não vai ter peças em Fá sustenido maior, né? E ele fala, se tiver, pode até ter, pode ser que o instrumento foi afinado a partir de Fá sustenido, mas geralmente não é a partir dessa nota que se afina o instrumento, ou é Dó, ou é Lá, enfim, são notas mais diatônicas, né? Bom,
Para concluir essa aula que já ficou muito grande, muito matemática, muito cerebral, algumas coisas, né? Primeiro, não dá para a gente mergulhar mais nesse tema, mas a ideia é realmente uma introdução geral a essas questões de acústica e de afinação que tem muito a ver com a harmonia. Eu tive dois professores que abordaram isso em contextos diferentes. O Sérgio Freire, professor da escola, ele tinha feito um programinha para a gente testar sistemas de afinação e inclusive me inspirou a fazer esse baseado em página web para vocês poderem testar, né? Quer dizer, sem ter que instalar nenhuma linguagem de programação, alguma coisa assim. E a Elisa Freixo, ela deu uns cursos na escola quando eu fiz graduação e, bom, uma especialista em música barroca, foi a responsável por muitos anos pelo órgão de Mariana, que tem afinação mesotônica. Então, tinha uma experiência táctil com esse tema. Então, são temas normalmente explorados em aulas mais específicas. Aqui é realmente só em função de introdução. E aí, alguns pontos, então. Primeiro, para a gente lembrar que tendo um sistema como um conjunto de maneiras de escrever, de tocar, de pensar a música, tá? Não é uma espécie de manual de regras. Os manuais eles surgem depois, né? Ele depende dessas condições concretas de uma época. Os instrumentos, os sistemas de afinação, a maneira como os músicos pensam essas coisas ou simbolizam elas. Então a gente viu Pitágoras relacionava as proporções de uma corda com cosmologia, com maneira de compreender o universo, o céu, os planetas, tudo, né? E aí, para usar um termo do Helmut Larmann, que é um compositor alemão, enfim, bastante importante, vivo, é que tudo isso que eu estou falando de condições concretas, materiais, são um instrumentário para a criação ou para as práticas musicais de uma época. A afinação mesotônica, os cravos, os instrumentos de corda friccionadas, as maneiras de pensar a questão da afinação que a gente está vendo, são um instrumentário, né? São esse conjunto de coisas à disposição para composição, para criação, para performance, do final do Renascimento e do Barroco inicial, que é o período que a gente vai se concentrar um pouquinho mais, né? Eu falei um pouco já disso. Segundo ponto, vale a pena considerar que esse sistema de afinação tem a ver com certas escolhas harmônicas que a gente vai procurar no repertório que nos interessa. Eu falei de harmonia baseada em evidências, né? Isso é uma evidência ou um dado para a gente procurar evidências e compreender como é que se utilizava esses sistemas de afinação na prática. E aí, se eu transponho uma peça de Dó para Ré, usando um sistema de afinação desse, eu não estou pegando uma peça e mantendo as relações intervalares. Eu tenho outros sabores harmônicos, eu tenho outras associações e tal. E aí isso é muito importante do barroco, né? Você vê peças em Dó, a Elisa Freixo falava bastante disso. Existe um simbolismo dado a uma determinada tonalidade. E esse simbolismo não é uma coisa, vamos dizer assim, não é que eu associo de maneira arbitrária um símbolo a uma coisa qualquer. As características sonoras de Dó maior eram diferentes das de Ré, de Mi, e aí sim, né, se associou essas características com determinados temas ou determinadas figuras musicais e retóricas e tal. Isso é uma coisa interessante de pensar. De novo, eu não sou a pessoa para falar sobre retórica no barroco.
mas quem se interessar sobre esse tema, foi isso que eu tive aula com a Elisa Freixo, que foi super interessante na época, né? E aí depois são esses dois links. Então o primeiro, eu vou até mostrar para vocês. O primeiro é um tecladinho de afinações e temperamentos, que vocês podem testar, então, diferentes sistemas de afinação e temperamento na prática. E o segundo é essa ideia de um cravo retemperado. Então deixa eu mostrar aqui. Então, se eu toco aqui... Aqui eu estou tocando com o mouse, mas eu posso usar os teclados. São as teclas no meu teclado, Z, C e B. Aqui eu explico um pouquinho, tá? É como se eu imaginasse um teclado com bemóis na primeira fileira de teclas e depois também na segunda, se eu quiser a oitava superior. Vocês veem que tem uma oscilação leve. Isso são os batimentos do nosso sistema de afinação. Aqui vocês vão ter outros, eu coloquei um bocado, tá? Para vocês testarem, inclusive a mesotônica de um quarto de com, a escala justa limitada ao fator 5, a afinação pitagórica, mas uma escala, por exemplo, dos 12 primeiros harmônicos primos. Enfim. Todas aqui tem que ter 12 semitons, então não fiz aquela de 16 porque não ia dar certo com o tecladinho. Mas dá para vocês testarem. E o outro link que tava... Opa, acho que vai voltar. Ah, não, voltou. Que é esse aqui. Vai ser, então, vocês procuram aqui os prelúdios. Eu coloquei isso. Não, é porque o prelúdio é a fuga, tá? Ele vai atacar em sequência. E a nota de referência, diapasão. No outro também tem isso, tá? Então, do Dó até o Si são os Dós e os Sis e as Rés, enfim, da afinação igual. Então, Lá 440, Lá bemol nosso de afinação igual. Só que a partir dele, você vai construir a afinação que está lá nessa segunda lista aqui. Eu também coloquei uns Lás antigos. Então, o Lá que acredita-se era o Lá de referência da ópera de Dresden, 1815, quer dizer, um Lá bem mais baixo, é quase que o Lá bemol, né? 423 Hz, o nosso Lá bemol é 415. E aí vai, tá? Tem inclusive outros aqui para vocês testarem. Bem, brinquem com isso aí, talvez é mais interessante até do que essa parte muito matemática especulativa. E eu espero conseguir subir em breve o vídeo da aula 4. Enfim, que a gente vai voltar talvez a uma abordagem mais especulativa e reflexiva, e mais do que tudo crítica, sobre como é que a gente pensa esses sistemas de explicação da harmonia tonal, europeia, ocidental, e como é que a gente também coloca isso numa hierarquia de pretensa complexidade maior do que outros sistemas de pensar de organização de alturas. Isso é um pouco implícito quando a gente coloca em oposição tonalismo e modalismo, como se modalismo fosse uma coisa só. E não é, né? Quer dizer, tem vários sistemas, talvez, sem nome, ou que não estão, enfim, estão numa situação de tanta relevância, não de relevância, mas assim, não são tão conhecidos, né? Não tem essa hegemonia, a palavra é essa, que o sistema tonal alcançou, que o tonalismo alcançou. E aí tem um texto que eu vou subir na pasta da disciplina,
do Kofi HU, que chama o tonalismo como força colonial na África. E tem uns outros também que eu vou abordar na aula que vem, que é uma reflexão em torno disso, tá? Antes da gente seguir nesse terreno totalmente europeu, enfim, de uma cultura que, queira ou não, é a cultura que nos colonizou, que faz a gente falar essa língua portuguesa e não uma língua nativa aqui do Brasil. E pelo menos refletir um pouco a respeito, né? É sobre uma realidade que a gente conhece pouco, a música africana, fala sobre músicas populares na África, em Gana, enfim, vários países. E pelo processo de alteridade mesmo, de tentar compreender como é que o tonalismo impacta as práticas musicais desses lugares, eu acho interessante, ao ler, e sempre pensando como é que esse sistema, essa maneira de pensar harmonia e música, também nos impacta aqui. Junto com o texto, eu vou tentar subir ele já na pasta da disciplina, para vocês poderem ler antes. Tem um link de uma palestra do HU na McGill, no Canadá, uma universidade, né, um centro que chama CIRMT, CIRMMT, que é o mesmo assunto, mas aí tem os exemplos. Alguns exemplos é fácil encontrar na internet, você tem que procurar um pouquinho. Outros é bem difícil, outros eu não consegui. Mas enfim, eu fiz essa tradução preliminar, eu ainda vou revisar ela, pretendo publicar ela em breve. E aí só peço para vocês não circularem de uma maneira muito ampla ainda, porque, enfim, é algo que eu fiz para essa disciplina, é algo que eu acho que é uma coisa que eu estou trazendo, uma novidade que eu estou trazendo para essa disciplina, de certa maneira, tentar pensar a respeito disso, uma disciplina que costuma ser muito pragmática, entrar direto em acordes, inversões e tal. Mas eu acho necessário a gente cada vez mais pensar sobre isso e sobre o que está envolvido. Ao lado da HU, pretendo falar de outras coisas e outros textos, mas já falei um pouco na primeira aula e vocês vão ver. Obrigado e até a próxima. Se demorar um pouquinho, peço desculpas, eu estou numa semana um pouco atarefado, mas não muda muito o nosso fluxo das aulas que a gente tem por unidade. Vocês têm o tempo de vocês para administrar esses vídeos assíncronos. Aí quando entrar a unidade 2, a gente vai ter que ser um pouco mais coordenado, porque tem as aulas que a gente vai ter que ter síncronas e aí a gente vai combinar pelo Moodle ou por e-mail. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima.